se você acordasse acorrentado numa banheira, não se lembrasse de nada das últimas horas, e mesmo assim, 3 homens começassem a lhe espancar para saber o que você esqueceu e o motivo de você ter esquecido isso? Tipo assim, espíritos de gelo. Espíritos de Gelo é o mais recente livro lançado pela editora Leia, do autor brasileiro Rafael Dracon, famoso por ter escrito a saga Dragões de Éter. Bem, mas você procurou esse livro porque é do mesmo autor da saga Dragões de Éter, e por isso teria uma história assim tão parecida com a saga. Pare por aqui, principalmente porque esse livro não tem nada a ver com a saga, porque a saga é uma história mais infantil, porque se trata mais de contos de fadas, de uma adaptação de contos de fadas, assim como a série Once Upon a Time, por exemplo. Mas esse livro aqui já é uma história sobre sexo e violência. Bem, o cenário inicial do livro eu já disse no início. Um homem que acorda acorrentado numa banheira com os braços para cima. Essa banheira está no cativeiro dele, que ele estaria nesse cativeiro com os 3 homens que o espancariam. O objetivo desses homens o espancando seria como se daquele espancamento surgisse um trauma, e com esse trauma novo, ele conseguisse desbloquear o trauma antigo. Esse trauma antigo seria a parte da memória dele que ele não lembrava. Como a história é baseada em uma memória que foi perdida e que estaria voltando, ela tem muitos flashbacks. Mas essa quantidade enorme de flashbacks não fica confuso. Por quê? Porque o autor não deixou no mesmo capítulo a história que acontece no momento presente e a história que estaria acontecendo no passado. Ele separou o momento atual e o passado em capítulos diferentes. Leitores já antigos do autor sabem que ele ama colocar em seus livros referências à cultura pop e à literatura mundial. Mas nesse livro eu acho que ele exagerou um pouquinho. Você vê esse exagero num capítulo em que o autor escreve tanto, a capa do disco do The Beatles, Sargento Pepper, que chega a ficar incômodo. Ele fala sobre todo elementozinho ali presente na capa e descreve todo elementozinho. E isso só é legal mesmo para os fãs de carteirinha do The Beatles, o que eu não sou. E além do mais, toda aquela descrição não foi legal para a história, porque deixou aquela parte bem maçante e de fato não mudaria nada ter ela ali presente ou não ter. Uma das outras coisas que eu não gostei foi as características do personagem principal. Bem, o personagem principal, antes do cativeiro, no caso, ele era totalmente viciado em sexo. Só fazia sexo, só queria saber de sexo, só pensava em mulheres bonitas, gostosas. E mesmo a julgar pela idade dele, que ele deve ter em torno de 20 anos, que é a idade que os homens mais pensam em sexo, eu achei aquilo um grande exagero. Mesmo enquanto ele estava no cativeiro, sendo torturado e tal, eu só pensaria em sair dali, em como eu vou fugir dali. Mesmo que não tinha jeito de fugir, eu daria esse pensamento, estaria com ódio vingativo dos caras lá. Mas não, o cara conseguiu pensar em sexo até quando estava no cativeiro. Eu já achei os personagens secundários desse livro bem mais cativantes que o principal. Por exemplo, a namorada dele, que seria a Mariana. Eu até me identifiquei com ela em vários pontos. E todas as ações que ela fez ali, algumas delas eu teria feito igualzinho a ela mesmo. O que isso foi bem legal. Mas, de qualquer forma, Rafael Dracon criou uma história fascinante nesse livro. A todo momento você queria saber por que o cara estava ali, o que ele tinha feito de tão mal para ela estar ali, quem eram aqueles 3 torturadores, por que os 3 torturadores queriam tanto que ele recuperasse a memória. E todas essas perguntas são solucionadas no final, o que é muita coisa. É daquele tipo de final que ou você ama ou você odeia. E é totalmente imprevisível. Eu não consegui prever nada que aconteceria. A edição do livro pela editora Leia é perfeita. A capa não é dura, tá? Mas não é daquelas flexíveis com qualquer coisa amassa. As folhas são amareladas e ainda são grossas. As letras são bem grandes e as margens são bastante respeitadas. O título do livro tem o seu brilho
E eu achei a capa bem bonita, porque essa mão assim sangrenta simboliza bastante a história da tortura que o personagem principal sofria. O título do livro tem o seu sentido mais para o final, quando você vai descobrindo as coisas. Bem, já dando uma nota para o livro, eu daria algo entre 3,5 a 4. Por quê? Todas as cenas são muito bem escritas. As cenas eróticas, por exemplo, te deixam excitado. Já as cenas de terror te deixam com medo de fato. Mas o personagem principal é tão chato, tão ignorante, tão tobó, que você não consegue gostar dele. Se você quer ler algum livro do autor e ver o que assistir essa resenha por causa disso, eu não recomendo esse livro. Mas eu recomendo demais, demais, demais a trilogia Dragões de Éter, porque eu amo demais a coleção e ela está no meu top 3 favorito, ao lado de Harry Potter e Percy Jackson.